Amém, graças a Deus. Hebreus, capítulo 12, vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, nesse instante, Senhor, pedimos o Teu auxílio, o Teu socorro, para que, mediante o Teu Santo Espírito, Tu abra essa Escritura que lemos e que possamos compreender esta lição que foi dada para os Teus filhos e que, como sabemos que a Tua palavra é a mesma e não perece, não morre, ela serve tanto para aqueles dias como também para os dias de agora. Então, Senhor, Tu sendo o mesmo Deus e a mesma palavra, que Tu venhas produzir o mesmo efeito agora em nossas vidas, no momento em que estamos aqui meditando e ocupando a nossa mente com a Tua palavra. Nós abrimos agora os nossos entendimentos, os nossos corações, levamos cativos nossos pensamentos em obediência a Ti e a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos, no nome amoroso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nesse contexto da Escritura que nós lemos, quando lemos aqui algo que foi dito um pouco antes, um pouco depois, você vai ver que o autor aqui está dizendo a esses judeus cristãos que eles deveriam aceitar as lutas, os problemas, os revés, as tribulações que sobrevinham sobre eles, como uma espécie de correção da parte de Deus, né? Como o autor aqui diz que os pais corrigem os seus filhos a fim de discipliná-los. Então o autor tomou isso como exemplo para dizer, assim nós temos um pai que muitas vezes, para nos disciplinar, para nos permitir amadurecer no nosso caráter, na nossa fé, para exercermos disciplina, Deus às vezes nos impõe também problemas, castigos, lutas, tribulações. Então o autor aqui está dizendo, você tem que aceitar essas coisas que Deus permite que venha ou sobrevenha sobre você, sabendo que é uma forma, é uma parte da maneira de Deus nos instruir, porque isso também é uma forma de Deus demonstrar o seu amor paternal para com seus filhos. Se Deus corrige os seus filhos, é justamente porque Ele ama os seus filhos. Assim como o pai, às vezes, recorrige o filho a quem Ele quer bem. A Escritura nos fala sobre isso. Então, do contrário, se Deus não corrige, né, então isso seria sinal de quê? De que nós não somos realmente filhos. Deus, Ele corrige e repreende aqueles a quem Ele ama, aqueles que são seus filhos, né? Então, se não há nenhum tipo de repreensão, então isso seria um sinal de que não são filhos, mas apenas o quê? Bastardos, como as demais nações pagãs, né? Então, essa é a mensagem que o autor aqui está passando ali para os hebreus. Então, um verdadeiro filho de Deus,
ele não vai ficar se lamentando ou vai ficar reclamando pelas coisas não saírem de acordo com o que ele queria. Não vai fazer isso. E muito menos ele vai ficar reclamando também dos problemas, dos sofrimentos que lhe advêm. Mas o que ele deve fazer é simplesmente se manter o mesmo. Manter-se sob controle. Manter-se paciente. Manter-se firme. Crendo de que as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. As coisas todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo dizia isso, né? Daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Então, você tem que aceitar isto. É isso que o autor aqui está passando aqui para o povo hebreu, né? Aceite as tribulações, as lutas, pacientemente, pacificamente, né? Porque tudo isso é para um propósito. E nosso propósito aqui, hoje, nesse culto de hoje, é falar um pouco sobre isso, né? Deus, ele ama os seus filhos e por amar os seus filhos, ele às vezes impõe alguns reveses, algumas lutas, alguns problemas, com o objetivo de treiná-los. Deus treina seus filhos justamente com tribulações, com problemas, com lutas. É a maneira dele. Então, o tema que eu vou aqui tratar hoje com os irmãos aqui é filhos de Deus treinados. Como que Deus treina os seus filhos? Eu vou me basear nos sermões do Mombrana. Ninguém melhor para nos instruir sobre de que maneira Deus nos treina, a não ser através da mensagem do nosso profeta. Então eu vou ler aqui muita coisa do que ele comenta sobre isso, né? Porque Deus quer treinar seus filhos. E só existem dois tipos de treinamento, que é ou o treinamento de Deus ou o treinamento dos homens. Amém? Então, se você quer ser treinado pelo homem, então você não vai ser o filho de Deus treinado como Deus quer. Deus tem a maneira dele de treinar. Deus tem as estratégias dele. Amém? Mombrana disse o seguinte lá na sua mensagem, a aliança de Deus com Abraão. Deus treina cada filho que vem até ele. Todos aqueles que são filhos de Deus e que vão até ele, Deus treina para alguma coisa. Ele treina você para algum propósito. Mas o principal propósito é para que você realmente possa atuar como filho dele. Amém? Então, para você atuar como filho, Deus vai treinar você, vai capacitar você a que você possa levar consigo o nome dele e tornar esse nome conhecido. Então, o profeta diz, Deus treina cada um dos seus filhos. E a Bíblia diz, todo filho que vem a Deus deve ser castigado por Deus. E se não podemos suportar o castigo, então não somos filhos de Deus. Não foi mais ou menos isso que o autor de Hebreus ele disse? Né? E se não somos castigados, se não passamos por nenhum problema, então somos filhos bastardos. Porque aqueles que são filhos, Deus repreende, Deus corrige. Então, ele diz aqui, nós nos tornamos filhos ilegítimos. Um verdadeiro filho de Deus não se importa com o chicote, não se importa com o castigo, não se importa com as decepções, e pode vir muitas, né? Ele continua exatamente do mesmo jeito. Ele vai continuar a nossa fé, ele vai continuar servindo a Deus. Deus disse assim, está em seu coração e nada pode movê-lo. Ele está lá para ficar. E Abraão, é assim que ele agiu na promessa de Deus, e é assim que todo filho de Abraão age esta noite. Amém? O Mombrana ele disse que os filhos de Deus estão sujeitos a todo tipo de desalento. É uma forma que Deus permite para treinar os seus filhos. Porém, eles sempre deveriam se lembrar de que isso é uma forma, então, de Deus testar, de Deus provar a sua fé, moldar o seu caráter e testar também a sua paciência. Nós somos testados por Deus na nossa paciência. Então, as provas, elas não são para testar a sabedoria para alguém. As provas são para te dar sabedoria. Uma vez que você sabe exercer a paciência, a fé e a persistência, e persistir na persistência, e essas tribulações que vão permitir você exercitar e ser disciplinado nisso. E outra mensagem de Mombrana, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. O profeta vai dizer assim,
Aqueles momentos desalentadores chegam a todo crente. Todo crente passa por momentos desalentadores. Palavra do irmão Brana aqui. Para quê? Para quê, irmão Brana? Para testá-lo. Você vai passar por todo tipo de desalento. A todo crente está sujeito a isso. E é Deus que está fazendo isso para testar o seu filho e para experimentá-lo. Se você diz que é crente, Deus quer saber se você é crente. Ele vai experimentar você. Ele vai provar você. Há uma coisa que você pode fazer. Deus não é muito bom, mas você pode fazer isso. Às vezes você pode testar Deus, você pode pôr à prova Deus. Você pode conhecer uma promessa e dizer: Deus, eu quero saber se tu és verdadeiro. Cumpra essa palavra, cumpra essa promessa. E Deus, na sua soberana vontade, Ele pode até permitir aceitar ser provado naquilo que você está provando Ele. E Ele pode te dar aquela promessa, pode cumprir aquela palavra, para provar para você que você realmente está colocando a tua fé e a tua vida, o teu tempo, em alguém que é um Deus verdadeiro. Ele pode provar a você que Ele é um Deus verdadeiro, cumprindo alguma coisa que você talvez viu na palavra, uma promessa, seja qual for. Pai, isso aqui é verdade, a tua palavra diz isso. Tu podes provar para mim que tu és um Deus verdadeiro, cumprindo isso aqui? Deus pode permitir, e talvez pode não permitir. Só que aqui está o detalhe. Às vezes, como eu disse, Deus pode permitir ser testado. Você está testando Deus nisso. Eu quero saber se tu és verdadeiro. Mas cuidado, porque quando você testa Deus e Ele aceita ser testado, Ele vai provar para você que Ele é fiel, Ele vai cumprir aquilo ali, mas prepare-se. Quando você testa Deus, você está dando liberdade para Ele que também teste você. Porque Ele também quer saber se você é um filho verdadeiro, tanto quanto você quer saber se Ele é um Deus verdadeiro. Então, se você está disposto a pôr até Deus à prova, eu quero saber se isso é verdade. Ele até pode decidir se Ele vai provar isso para você ou não. Mas Ele é um Deus misericordioso, Ele pode fazer. Mas se você fizer isso, prepare-se. Porque Ele também vai tentar provar você. E Ele quer fazer isso. O profeta diz, Ele quer testar você, Ele quer experimentar você. E para ver se você realmente crê. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser testado, treinado como filhos. Todo filho de Deus é treinado. Você tem que ser treinado nisto. Então, o irmão ele nos disse que uma das formas de nós sermos treinados é justamente por meio das tribulações, dos problemas, das aflições que nos sobrevêm. Outra mensagem aqui do irmão Brana: como a águia agita o seu ninho, o Deus Todo-Poderoso levou o seu próprio filho para o deserto e jogou o diabo sobre ele. Como que Deus foi fazer isto? Veja, Deus não jogou o diabo sobre si. Deus jogou o diabo sobre o seu filho. Mas com que objetivo que Deus fez isso? Para testá-lo. Jesus também teve que ser provado. Jesus, o Filho de Deus, também teve que ser experimentado. Ele precisou passar por isso. Aí o irmão Brana diz assim: certamente, e sempre que um filho vem a Deus, é provado e disciplinado por Deus. Você está conseguindo entender as entrelinhas aqui do irmão Brana? O irmão Brana disse que Deus lançou o diabo sobre o seu filho, para testar, para disciplinar, para provar. Então isso quer dizer que Deus também pode permitir que o diabo se lance contra você, justamente para te provar, para te disciplinar, para te testar. Ele fez isso com seu filho ou não fez? Então ele também pode fazer isso conosco. Agora, veja qual foi o resultado. Jesus passou nos testes ou não passou? Ele superou e venceu ou não venceu? E qual foi o resultado? Hoje ele é Deus da igreja. Então, quando Deus permite você passar por uma prova, meus irmãos, é por causa disso. É porque alguma coisa muito grande Deus está preparando para você, para os seus filhos. É por isso que Ele os treina dessa maneira. E quando os seus filhos se sujeitam pacientemente à vontade de Deus, mas continuam crendo e sendo perseverantes, e sendo pacientes, sendo humildes, não murmurando, não reclamando, você está provando que você é o tipo certo de filho que Deus quer que você seja. Você está sendo treinado no tipo de treinamento que Ele aplica para nós. O Mambana vai dizer mais. Vai dizer de que forma que você é disciplinado, de que forma que Deus treina seus filhos, de que forma que Deus os prova. Provações e tribulações. Falir. Ele vai permitir que algumas pessoas, filhos seus, falem,
vão entrar em falência seus negócios, onde tudo dá errado, perder o seu negócio, perder alguma outra coisa, seus amigos se afastam de você, uma notificação aqui, uma notificação ali, algum problema que surge, né? Mas apenas lembre-se, Deus está testando você, Deus vai fazer algo por você. Então, quando Deus permite essas situações que são difíceis, né? Que, como disse o autor aqui, a princípio são motivos de tristeza, não são motivos para se alegar, né? Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Por que isso? Porque depois da tempestade vem a bonança, não é assim que falam, né? É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Deus está permitindo você ser testado, porque algo grande Deus está preparando para você. Porque nós já temos dito que os problemas, as lutas, elas vêm de qualquer forma, esteja você preparado ou não. Amém? Jesus não disse que o crente que edifica a sua vida como uma casa que é edificada na rocha, é como aquela casa que quando vem o vento e sopra, os rios transbordam e a casa fica firme porque a casa está sob a rocha? Mas se a vida de alguém é instável, Jesus comparou com uma casa que é construída sobre areia. Vai vir o vento, os rios vão transbordar e a casa vai desabar, vai cair. Então o exemplo que Jesus usou foi esse. Os problemas vão vir de qualquer forma. Esteja você na areia ou esteja você na rocha. Ele diz que a casa que estiver na rocha vai ficar livre de vendavais, de rios transbordando, de vento soprando. Não, ele não disse que você ficar livre disso. Mas ele disse que para aqueles que estão firmes em Deus, pode vir o problema que vier, eles não se abalarão. Eles permanecerão sim, firmes, porque é Deus ali treinando os seus filhos. Então os problemas, essas lutas que o Umbanda fala aqui, tribulações, falência, onde tudo parece que dá errado, são situações que Deus cria para fazer você ser diferente do que você era antes dos problemas. Deus nunca quer ver os seus filhos do mesmo jeito. Ele quer que seus filhos cresçam, progridam e avancem, e avancem, e avancem. E os problemas às vezes surgem para esse objetivo. Treinar você para tornar você melhor. Um homem mais firme, uma mulher mais firme. Como temos dito, eu já disse isso em algumas ocasiões, os problemas nunca vão deixar você do mesmo jeito que você era antes deles virem. Ou você se torna uma pessoa que dá a volta por cima para tentar superar isso e tornar-se melhor para Deus, ou você vai simplesmente se vencer e se derrotar. Você nunca mais é a mesma pessoa depois de qualquer tipo dessas lutas que o Umbanda citou aqui. Ou você se torna uma pessoa melhor, ou você se torna pior do que antes. Porque, sabe, tem muitas pessoas que infelizmente desistem, e desistem muito fácil. Elas não entenderam que se depois que o problema vem, uma decepção, se eles continuassem perseverando, continuassem crendo, continuassem sendo pacientes e buscando, mantendo a sua fé, eles veriam depois o que Deus estaria planejando para eles, o que Deus estava programando para eles. Mas eu tenho visto muitas pessoas, até mesmo dentro da mensagem, que desistem. E às vezes desistem por poucas coisas, irmã Maria, por pouca coisa. Já vi irmãos sendo crentes na mensagem, crentes na doutrina, mas foi assolado. O problema veio sobre ele, às vezes sobre uma família inteira. E não conseguiu se manter firme, não conseguiu se posicionar. E acabou até abandonando a mensagem, acabou abandonando a doutrina e foi parar aí no catolicismo. Irmãos que nós conhecemos, foi para o catolicismo porque não conseguiu perseverar. Tem um outro amado irmão aí que também se comunicava muito comigo, um irmão africano, cria na doutrina, cria nos estudos de Mondevê e tudo, mas deve ter havido alguma luta, algum problema, só pode ter acontecido isso. E ele desistiu fácil e hoje se converteu ao islamismo. Então tem muitas pessoas que desistem muito fácil. Os problemas eles vão vir para todos. Mas aqui uma banda está dizendo, é para te treinar, para te disciplinar. Uma banda aqui fala, lembro-me que meu pai me disse, arrume as tuas roupas e saia daqui com esse teu tipo de religião. Mas uma banda disse, mas eu nunca me arrependi. Olha, dentro da casa dele isso aconteceu. Ele poderia ter abandonado a sua fé, não é isso? Sabe, muitas pessoas estão fazendo assim, infelizmente, e estão desistindo muito fácil. Mas aqui o profeta disse, algo muito grande Deus está preparando para você. Não desista, mas persista. Aceite o treinamento de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Amém. Então, sempre que você estiver passando por um momento difícil, apenas lembre-se que isso é Deus treinando você para alguma coisa maior.
para tornar você algo mais do que você é agora. Você aceita essa palavra? Você entende isso? Amém. Então, todo filho que vem até Deus, ele é treinado para alguma coisa, para algo, sem exceção. Todo filho de Deus é treinado para alguma coisa. Então, os problemas são o que, irmãos? Nós temos que ver os problemas como oportunidades. Oportunidades para você crescer, para você superar. Mas se você se deixa ser vencido por um problema, então aquilo que deveria ser uma oportunidade faz com que você sofra por aquilo e em vão. Não é verdade? Porque é uma forma que Deus usa para te treinar, para te tornar um filho melhor, mais capacitado, mais corajoso, mais fiel a Ele. Amém? Quero ler outra mensagem, uma banda aqui, fazendo um vale cheio de covas. Creio que não temos traduzido. Você crê nos testes e provações e julgamentos do Senhor? Todo filho, sem nenhuma exceção, todo filho que vem a Deus deve primeiro ser testado, provado. Um filho treinado. Sem exceção. Eu sou um filho de Deus. Prepare-se. Deus vai te treinar para que você seja um filho dele. Sem exceção. Você vai ter que ser aí aprimorado, castigado, repreendido. Então veja, Deus quer que os seus filhos sejam suas testemunhas e testemunhas da sua palavra. Mas para isso eles devem passar por um tipo de avivamento e, porém, antes de nós sermos essas testemunhas dele, nós precisamos ser treinados, assim como um soldado também é treinado no exército para ir para uma batalha, ou até mesmo um funcionário é treinado numa loja para atender um cliente. Não é isso? Para representar a loja ali, ou a fábrica, seja o que for. Eles têm que passar por um treinamento. Você está aqui como um filho do rei. Você está sendo treinado como príncipe, para mostrar a todos o reino de Deus. Deus está treinando você, querido. Então, nós precisamos ser treinados por Deus para levar a sua mensagem adiante. Então, somente aqueles que são treinados por Deus é que podem superar todas as provas e oposições por sua palavra. Por sua palavra, os filhos de Deus treinados superam tudo e vencem tudo. Homem chamado por Deus, mensagem de uma banda pregada 58. E antes que possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar e treinar homens. Homens treinados por Deus para levar esta mensagem. Não é qualquer pessoa para levar essa mensagem, tem que ser um homem ou uma mulher treinada. E eles não se importam com a oposição. Uma vez que você se sujeita a Deus a sua mensagem, você não vai se opor, ou melhor, você não vai se intimidar com a oposição. Imagine se todos nós resolvêssemos ficar pensando, puxa, está todo mundo pregando unicismo nessa mensagem, é muita grande, é muita oposição, vamos desistir desse negócio. Não dá para fazer isso. Um filho de Deus treinado, ele vai crer, ele vai confessar essa mensagem, não importa a oposição que venha, não importa que todo mundo fique dizendo, sou unicista com Cristo, e usa uma tradução errada para tentar dizer que são unicistas com Cristo. Você tem todo tipo de oposição, mas você está sendo treinado por Deus para ser testemunha da sua palavra, da sua mensagem. Não importa que a oposição seja grande, que todo mundo diga só uma coisa. Uníssono. Deus está te chamando para você ser testemunha dessa mensagem. E Ele está treinando você para isso. Então, eles estão dispostos a ir para a fornalha de fogo e derrota, ou para a cova dos leões, ou para onde quer que seja. Eles estão prontos para ir, porque eles estiveram na presença de Deus. E sabem quem é Ele. Seja para a vitória ou para a derrota. Não importa o que você vai semear aí. Não, eu só vou confessar isso se eu sei que a vitória é garantida. Não interessa. Não interessa se você vai ser derrotado pela oposição. Aqui o Rambam diz, seja para a vitória ou para a derrota, eles continuam da mesma maneira. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz aos homens. E é muito estranho pensar que Deus faria isso, que Deus treina seus homens assim, mas Ele faz. Ele treina dessa forma, queridos. Então, o treinamento que o Umbanda se referia aqui não era de uma formação teológica para você compreender bem os meandros da teologia, da Bíblia, né? Não é um treinamento acadêmico, não é desse tipo de treinamento. Você sabe que não é disso que o Umbanda aqui está falando. Isso aí é treinamento de quê? Treinamento de homens. Os homens passam por esse tipo de treinamento aí.
Mas Deus, Ele quer treinar os seus filhos para que eles possam ter realmente uma experiência viva e real com Ele. Amém? Mas a mensagem, o homem chamado por Deus, os mestres e teólogos, o que eles eram? Está falando dos mestres do templo lá de Jesus, do Sinédrio, os que o rejeitaram, né, e o crucificaram. O que eles eram? Semente da serpente. Como nós vimos, ele disse, vós sois o vosso pai, o diabo. No entanto, eles eram homens inteligentes, brilhantes e santos. Eles não moviam uma palha. Santos. Eles não quebravam o sábado, eles não comiam carnes, eles eram homens santos, mas não conseguiam ver. Veja, eles foram treinados pelo homem. Por que tem gente aí que não consegue ver essa mensagem, irmão Joel? Porque são treinados pelo homem. Porque se são treinados por Deus e pela sua palavra, eles enxergariam e viveriam por isto. Mas como são treinados pelo homem e pelo sistema, eles vivem por esse sistema. Então aí ele está dizendo, olha, aqueles homens foram treinados por outros homens. Agora, Deus treina os seus homens robustos, isso mesmo, homens chamados por Deus. Então veja que há pessoas que são treinadas por Deus e também há aquelas que não são treinadas por Deus, são treinadas pelos homens. Homens esses que não foram, por sua vez, treinados por Deus. E por que isso? Porque eles rejeitaram a Deus, rejeitaram o ensino correto e ficaram por conta própria. Deus nem repreende esse povo. Deus só repreende aqueles que são seus filhos. Deus não vai querer corrigir um ministério que não é dele, que não sujeitou a ele. Deus tem um compromisso de corrigir aqueles que ele chamou, aqueles que são dele. Então lembre-se que no estudo que nós ministramos aqui, não sei se foi no ano passado, foi aqui mesmo em Viamão, discernindo os bodes de Judas. Vocês lembram desse estudo, não? É? Mamãe contava muito essa história de um bode que era treinado para conduzir ovelhas para levar para o matadouro. Então, foi aqui, né? Então, existem homens que são treinados por homens para fazer isso. Com um ensino falso, com uma mentira, dizem que é a mensagem, e muita gente é enganada por esse tipo de treinamento dos homens. E são levados para o matadouro por esses homens. Aquele bode lá é treinado, né? E no momento que ele entra ali na entrada do matadouro, tem uma portinha que é só para o bode sabe que é só para ele, e ele sai pelos fundos ali, e as ovelhas tontas vão direto para o matadouro. É o treinamento deles. Deus não treina nenhum filho seu, nenhum ministro seu para levar suas ovelhas para a perdição e para o erro doutrinário. Ele treina o seu ministério para conduzir ovelhas para serem perfeitos e à imagem de Cristo. Então, é assim que certos líderes se comportam quando não aceitam o treinamento correto de Deus e a sua palavra. Mas eles se submetem a um falso treinamento. Ainda que eles possam até citar as escrituras para você, ou até citar uma mensagem de Mombrana. Porque lembre-se que só com uma determinada fita do Mombrana, um bode Judas, ele pode pegar uma fita do Mombrana e distorcer o que ele está ouvindo e criar uma doutrina falsa com aquilo, e fazer qualquer coisa que ele quiser com isso. Então, um ministério treinado fará você manter o seu alvo exatamente naquilo para o qual o mensageiro pretendia apontar para você. Um ministério treinado por Deus. Mensagem Mombrana, por que chora? Por que choras? Clame, de 59, não temos traduzido. O que as escolas haviam feito em Moisés em 40 anos, levou 40 anos para tirá-lo. Então, da mesma forma, tem ministros que estão há 20, 30, talvez 40 anos pregando o unicismo. Talvez precisariam de outros 30, 20, 40 anos para abandonar o unicismo. Moisés levou de 30 anos, 40 anos para o Egito sair dele. Tem ministros aí que vão precisar de mais ou menos esse tempo também. Mas uma vez na presença da unção, uma vez na presença da sarça ardente, ele sabia mais sobre Deus do que aprendera em livros nos seus 80 anos de sua vida. Deus treina os seus homens, depois os unge, dá-lhes experiência, leva-os através do treinamento rígido. Treinamento rígido. Através das areias da punição ardente, provando e testando. Ele não apenas faz isso com os seus profetas, mas também para com os seus filhos. Não é só questão do ministério aqui. O ministério tem que ser treinado para poder ser capacitado por Deus para te levar ao caminho correto da palavra.
Mas aqui o profeta diz, não é só ministério, não é só profetas. Todos os seus filhos, todo filho, sem exceção, é submetido ao treinamento de Deus. Todo filho que vem a Deus deve ser castigado e provado, testado pela sua palavra. Amém. Então veja, o Malbana, ele disse que Deus, ele precisou treinar Moisés por 40 anos no deserto, até que ele estivesse pronto para o serviço do Senhor. Então, não importa quanto tempo seja necessário, Deus treina os seus filhos até que eles possam ser as suas testemunhas fiéis. Se é filho, ele vai ser treinado para isto. Uma mensagem sem tradução. Deus comissionando a Moisés, 53. Algumas pessoas dizem, bem, eu sou velho demais. Moisés não era quando tinha os seus 80 anos. De modo que ele passou por 40 anos quando Deus o treinou como filho. Lá atrás, na parte de trás do deserto, então, deixando ele pronto, preparando para o serviço do Senhor. Eu nunca digo que você está velho. Não. Deus vai treinar você de qualquer jeito. Né? Se você é filho dele, ele vai treinar você. E vai fazer você ser um vitorioso. Amém? Então, se o irmão Branham disse que Moisés precisou de 40 anos para o Egito sair dele, é porque ele precisou passar por algum tipo de treinamento a fim de corrigi-lo daquele treinamento errado que ele teve lá, da sua antiga escola. E isso é a mesma coisa que Deus tem que fazer também em nossos dias. Né? Eu conheci a mensagem quando eu era um ministro ainda da Igreja do Evangelho Quadrangular, ou seja, eu era um pentecostal. E para eu aceitar essa mensagem, eu tive que renunciar àquele ministério e renunciar a todas as coisas erradas que eu aprendi lá. Então, quando eu aceitei essa mensagem em meu coração, eu abandonei o púlpito, larguei a denominação, larguei os meus cargos, tudo que eu tinha lá. Eu era professor da escola bíblica, eu era presidente do grupo de missionários de jovens, eu era ministro, eu apresentava crianças, né? Eu fiz cerimônias de casamento, ofícios fúnebres, só batismo que eu não fiz na denominação. Egito denominacional. Fiz de tudo um pouco, hein? Egito denominacional. Exato. Mas aí quando eu conheci a mensagem, eu sabia que eu tinha que mudar muita coisa, ou seja, eu sabia que eu tinha que passar por um processo de treinamento. E nesse processo de treinamento foi quando eu comecei a estudar as mensagens de Mambrana, e ao mesmo tempo ouvi os ministros. E nesse tempo de ouvir ministros, eu estava ouvindo a mensagem unicísio, eu estava começando a me converter no unicismo, estava abandonando o trinitarianismo e estava me convertendo no unicismo. Estava tudo errado. Mas quando eu conheci, então, a mensagem como nós estudamos hoje, é de fato, então, que eu comecei a ser treinado. Eu comecei a ser treinado estudando as mensagens de Mambrana, os sermões doutrinários do irmão Oliveira, do irmão Brian, do irmão Domingos Rosento. Ali eu comecei a passar por um treinamento. Deus, através desses ofícios que ele usou, ele me treinou, me capacitou, para eu poder conhecer a mensagem e para poder dar testemunho dessa mensagem. E sofrer as consequências dessa mensagem. Então, tem que haver um treinamento, queridos. Você tem que passar por um treinamento. E muitos não querem, você entende isso? Muitos não querem ser treinados por Deus. Porque é muito fácil ser treinado pelo homem. O treinamento de Deus, como disse o profeta aqui, ele disse, é rígido. É um treinamento rígido, treinamento duro. Né? O do homem é mais suave, é mais leve. É só você pegar uma fita deles, ouvir o que eles estão falando ali, e aceitar a perversão e confessar aquilo, ecoar aquilo. Esse é o treinamento do homem. E se manter fiel ao seu sistema. Né? Embora eu mesmo me discordar um pouco de mim mesmo, porque sabe, eu também já tenho dito que os fardos que o homem põe sobre os homens é muito mais, os fardos que os homens impõem sobre os outros são muito mais pesados do que os fardos que Deus pode impor sobre você. O jugo do homem sobre você é muito mais pesado, irmão. Mas o jugo do Senhor é suave, é leve. Né? O que você tem a perder se comprometendo com a sua palavra? O que o mundo tem para te oferecer? Não está perdendo nada. Amém? Então veja, as pessoas, elas podem, as arrogantes, né? Elas vão dizer, não, eu não preciso ser treinado por ninguém, porque eu já tenho o Espírito Santo. Eu não preciso de um ministério, né, que me capacite ou que me instrua.
Não precisa de Lelivei, que você disse que leu aí, Bra e Rosé, não precisa desse negócio. Eu tenho o Espírito Santo. Eu só tenho as fitas, já me basta. Só que o Umbanda, ele disse que ele deu uma resposta para pessoas destreinadas que pensavam assim. Está lá na mensagem Israel no Egito. Bem, eles dizem, eu não preciso que ninguém me ensine. Glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Aí o Umbanda diz, bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja mestres. Deus os coloca na igreja como mestres. Está encerrado. Eu não preciso que ninguém me instrua, eu tenho as fitas. Mas então o Espírito Santo errou quando enviou pastores, evangelistas, mestres, não é isso? Por que ele colocaria mestres aí, se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Correto, vê? O que as pessoas precisam é de que os seus cérebros sejam batizados além da água. Então, como eu já disse, eu sabia que eu tinha, lá no movimento pentecostal, eu sabia que eu tinha o Espírito Santo, né, quando eu estava lá na denominação, mas eu também sabia perfeitamente que ele usaria um ministério idôneo para me treinar, para me capacitar para ser um filho seu. Então, embora o Espírito Santo ele seja o mestre da igreja, nós sabemos que ele é o nosso mestre. Ele vai usar o ministério quíntuplo para poder instruir o povo de Deus e para levar esse povo àquela maturidade que a igreja precisa ter até chegar ao que o Umbanda chamava de chuva serôdia ou a chuva de colheita. A noiva agora está recebendo um entendimento que é o entendimento apostólico, como estão estudando aí nesses últimos estudos, né? Estamos voltando aos mesmos temas que os pais pré-nicenos pregaram, estamos vendo que o Umbanda pregou a mesma coisa que os pais da primeira era da igreja pregou, os pais primitivos, da igreja primitiva. Então, Deus está trazendo o entendimento da noiva de Cristo tempo do fim para o mesmo entendimento daquele povo, dos pais pré-nicenos, dos pais efesianos. E ele está usando o ministério quinto para fazer você ter esse entendimento. Deus continua ainda treinando os seus filhos hoje. Deus ainda quer testemunha dos seus filhos hoje, para ser testemunha daquela mesma palavra que ele entregou no princípio, e que depois, ao longo das eras, se perdeu, se perverteu, se corrompeu. Mas ele está aqui para trazer você para esse mesmo treinamento. Então, eles trazem a verdadeira compreensão da Escritura para as nossas mentes. Eles passam para a igreja a informação correta, dando para o povo de Deus um entendimento correto e renovado por meio do treinamento correto. Nós precisamos disso. Então, depois desse novo entendimento, o que isso vai fazer? Isso vai criar um desejo no eleito de buscar amar a Deus ainda mais e a sua palavra. E, finalmente, Deus vai enviar a sua palavra no seu coração pelo Espírito Santo, que é o mestre e que vai ungir esta palavra, esta compreensão no seu coração, para que tudo isso vai muito além de uma apenas fé intelectual, mas que seja realmente uma coisa viva, uma revelação espiritual. Mas Deus somente vai vindicar ou revelar aquela informação que estiver correta. Você está entendendo isso? Deus não pode ungir ou dar uma revelação baseada em uma falsa palavra. Um treinamento errado, um ensino errado da palavra, nunca vai ser vindicado por Deus com a sua presença, com os seus sinais. Deus somente vai vindicar uma palavra que seja dele, que esteja correta. Os sinais de Deus vai acompanhar onde a palavra dele for pregada. Então, Deus, ele pode até ungir ou revelar uma palavra, ainda que ela seja genuína. Se aquele que ouviu não for um eleito para ouvir, ele não vai conseguir entender. A doutrina pode estar correta, o ministério pode estar certo, mas se a pessoa que estiver ouvindo não for um eleito para ouvir, não vai conseguir ser treinado. O Umbanda ensinou isso ou não ensinou? Aliás, o próprio Jesus disse, né? Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Então, depende do Filho revelar, mas ele quer revelar. Mas para quem? Para todos? Não. Para aqueles que são dele. Então, tem pessoas que podem até ouvir a doutrina correta por um ministério correto, mas ela tem que ser também alguém da eleição. Porque são para esses que Cristo quer revelar, quer dar o treinamento correto.
do entendimento correto da palavra. Então, em outras palavras, somente os eleitos é que podem passar por um treinamento correto do Evangelho. Os outros vão ser apenas treinados por homens. E você sabe que aqueles que são de Deus são aqueles que Deus predestinou para ouvir. E aquele que é eleito terá também o Espírito Santo nele para receber o treinamento correto da palavra. Porque diz lá em 1 João 2,20: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então, o eleito tem a unção do santo e esse sabe tudo. Esse passa pelo treinamento correto. Então, veja, conforme a Umbanda nos disse aqui, o treinamento de Deus possui então algumas fases. Primeiro, Deus ele vai treinar os seus filhos, depois esse treinamento vai ser baseado em uma revelação da palavra dele, e depois ele vai ungir este filho para fazer a sua obra, e nisso ele vai então adquirir a experiência que ele precisa. Vou ler outra mensagem aqui, homem chamado por Deus. Deus não pode enviar um avivamento até que ele tenha homens em forma para recebê-lo. Nós não podemos ter um avivamento até que consigamos homens chamados por Deus, homens treinados por Deus. Que não sejam treinados nas escolas de teologia, na educação, mas homens robustos de fé, que Deus criou na escola de seu rude treinamento. Homens que não tenham medo de enfrentar o fogo. Homens que entraram na presença de Deus e que conhecem o seu poder e conhecem a sua onipotência e conhecem o seu poder de cura. Alguns homens treinados para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem treiná-los pela palavra, mas a letra mata. O Espírito é o que vivifica. Então, além do conhecimento da palavra, tem que haver também um exercício prático dela. Você tem que exercitar a palavra para que então você possa dar testemunho dela. Deixa eu ler aqui rapidamente algo que Esdras disse que se propôs a fazer. Você lembra do sacerdote Esdras? Lá em Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para quê? Para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então veja que Esdras não dispôs a ensinar sem primeiro experimentar, praticar e viver a palavra. É isso que está escrito aqui. Ele se propôs primeiro estudar, conhecer, para depois o quê? Viver isto, experimentar isto, para só depois ensinar isto. Olha o processo. Primeiro, esse é o treinamento. Você ouve, você vive, você sofre, você tem uma experiência, e aí então você pode dar testemunho. Como que você vai dar testemunho de uma coisa que você sequer sabe? Como que você vai dar um fiel testemunho de uma coisa que você sequer experimentou? Então Esdras disse, eu tenho que estudar isso, eu tenho que sofrer isso, eu tenho que viver e experimentar isso, e depois eu vou falar disso. É isso que todos têm que fazer. É esse o treinamento de Deus. Então, o autor de Hebreus disse que não pode haver um entendimento correto sem que haja um treinamento correto. Ele disse lá que tinha muita coisa sobre Melquisedeque que ele queria falar para os hebreus, mas ele disse que não podia. Eles tinham que beber leite, não suportavam alimento sólido. Ou seja, não estavam sendo treinados corretos. Você viu, o irmão Branham disse aqui que Jesus chamou os líderes lá de filhos do diabo. Era esse treinamento por aqueles homens que eles estavam recebendo. Então, ele não pôde falar sobre Melquisedeque, e o Branham também, muitas vezes, ele não podia falar abertamente sobre algumas coisas em algumas congregações por causa do treinamento das pessoas que estavam ali. Havia um público misto que passava por todo tipo de treinamento, né? O treinamento unicista, o treinamento das testemunhas de Jeová, o treinamento trinitário. Tem muitas coisas que o Mambana às vezes falava, e ele disse, eu não posso falar às vezes algumas coisas porque eu sei que o povo não vai entender, e vai se ofender facilmente por causa do treinamento errado que eles estão submetidos. Perguntas e respostas 59. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é que predestinação é uma palavra ruim para um ministro usar diante de uma congregação destreinada. Quando o público é destreinado dos mistérios de Deus, da doutrina correta, tem muitas coisas que ele vai falar e que vai ser distorcido para aquela pessoa, por causa do seu destreinamento. É isso? Uma congregação destreinada. É isto. Então eu não uso essa palavra. Às vezes aqui na igreja, mas o público de fora nas grandes
tudo está cheio de tudo. Eu observo essa palavra, eu sempre uso a palavra presciência, porque a predestinação é simplesmente a presciência de Deus. Então aqui o profeta diz, às vezes tem coisas que eu sei que eu não posso usar, tem termos que eu não posso usar, tem coisas que eu não posso ensinar, porque a audiência destreinada não vai entender e vai distorcer o que eu estou dizendo. Além de não entender a palavra, vai distorcer o que ela pensa ter entendido da palavra. Por isso que é importante o filho passar pelo treinamento correto da palavra. Amém? Quer ver outra mensagem aqui? É outra mensagem. Perguntas e respostas, mas é de outro ano, 61. Agora, se é alguém em nossa congregação, se é de fora de nossa congregação, a pessoa não é treinada, veja, elas não são treinadas. É o que estamos tentando entrar aqui e ver, que nós sabemos o que fazer. Nós sabemos como treinar o nosso povo, mas se é de fora da nossa congregação, bem, nós não sabemos como essa pessoa pobre é treinada. Então tem muitas pessoas assim, aí fora, que são treinadas com outras coisas. As denominações estão treinando o povo a fazer campanhas, a fazer votos, pegar o seu envelope de voto, envelope de sacrifício. Esse é o treinamento que eles estão se submetendo. Mas quando chega o teste da palavra, eles são repreendidos. Então, outro problema que pode acompanhar a uma congregação destreinada é a sua falta também de disciplina. Ainda que ela conheça a palavra de Deus. Mabana disse que muitas vezes ele sofreu por esse tipo de falta de treinamento na audiência. Tinha o Espírito Santo, tinha unção, mas não tinha o treinamento correto do Espírito. Só tinha os dons, mas não tinha o doador dos dons. Então, quantas vezes ele foi interrompido enquanto ministrava? Enquanto ele pregava, alguém se levantava no meio da congregação e falava em línguas, já tinha uma profecia. Mabana disse, aquilo ali é treinamento errado. Gente destreinada me interrompia. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Você, ao entrar em uma igreja pentecostal, a primeira coisa, eu não quero dizer todos eles, na maioria das vezes você entra em uma igreja e começa a pregar. Enquanto você está pregando, alguém se levanta e fala em línguas. Agora, essa pessoa querida pode estar perfeitamente cheia do Espírito Santo. Isso pode ser o Espírito Santo falando através dessa pessoa, mas a coisa é que eles não são treinados. Então veja, de que adianta ter dons, ou até conhecer a palavra, se não for disciplinado pela palavra? Entende o processo de Esdras? Eu não quero só conhecer, eu não quero ter apenas dons, eu quero saber como usar isso adequadamente, eu quero ser treinado nessas coisas, para poder saber usar isso adequadamente. Então tem pessoas que têm dons, até conhecem a palavra, mas não são treinados de forma eficaz a dar um testemunho eficaz da palavra. Então, é por isso que o Mabana disse que após a unção é importante que o crente obtenha a experiência, que significa o quê? Atuar com disciplina. E como nós vimos até aqui, é Deus quem vai treinar e é Deus quem vai disciplinar a sua própria igreja. Amém? Meu irmão Mabana disse na mensagem Uma Trombeta, que dá o seu livro certo, Deus treina a sua igreja. Amém? Repito isso comigo. Deus treina a sua igreja. Então vamos lá. Nos dias em que Jesus esteve na terra, os líderes demonstraram não possuir capacidade suficiente para treinar o seu próprio povo, visto que as pessoas não estavam treinadas o suficiente para reconhecê-lo. Quando Jesus veio, quem soube que ele realmente era o Filho de Deus ali? Quase, pouquíssimos. Por causa do treinamento errado que o povo se submeteu. Quem é Jesus? Mensagem de Mabana. Ele tratou com o povo mais baixo e mais pobre, e foi rejeitado pelas sociedades mais elevadas, foi rejeitado pelos seus, a igreja que devia tê-lo conhecido, mas eles não o conheceram, eles não estavam treinados na palavra para conhecê-lo. E hoje, meus queridos, é a mesma coisa. Nós temos ministros querendo revelar Cristo para as pessoas, mas eles mesmos não sabem quem é Cristo. Não sabem, não conhecem a pessoa de Jesus. Como que você vai tentar falar e explicar de alguém que você mesmo não sabe quem ele é? É triste, mas é assim que está a condição de alguns ministros. Falam de Jesus para o povo, mas eles mesmos não sabem quem é Jesus. Por isso se submeteram a um treinamento errado. Algum tempo atrás eu publiquei numa rede social aí uns parágrafos onde uma banda disse que Jesus tem um Deus. E ele até falava o Deus de Jesus Cristo.
Eu publiquei alguns parágrafos, são sermões que não foram traduzidos, e apareceram alguns ministros ali para repreender a palavra do irmão Brana. Não era minha, do irmão Brana. Foi o irmão Brana que estava dizendo ali, Jesus Cristo tem um Deus. Aí foi combater o irmão Brana, com outras palavras, com outros versículos da Bíblia, como a de Tomé, que quando viu Jesus ressuscitado, chamou, né? Meu Senhor e Deus meu. Então estava pegando aquilo ali para repreender o irmão Brana, não a mim. Então, por que eles fizeram aquilo ali? Por causa do treinamento que eles submeteram. Nós temos explicado de diversas formas que Jesus é Deus, mas da maneira do irmão Brana. E a maneira do irmão Brana é a maneira como eles estão usando para explicar. A maneira que eles estão usando para explicar como que o irmão Brana chamava Jesus de Deus é a maneira unicista. Nós usamos a maneira do irmão Brana e temos mostrado ultimamente, nesses últimos estudos, que a maneira do irmão Brana é a mesma maneira dos pais pentecostais da igreja primitiva. Amém? Então, por isso estou dizendo, eles estão falando de Jesus, mas para quem? Se eles mesmos não sabem quem é Jesus. Eles têm o seu treinamento errado, dão uma visão distorcida e errada da sua palavra. Então, veja, existem ministros tentando pregar a doutrina da mensagem, também, queridos, sem um mínimo de humildade para aprender com aqueles que ensinam corretamente. Eu tenho visto alguns ministros dizendo, eu quero abandonar o unicismo, quero pregar a doutrina correta, mas eu não aceito esse ensino de que o filho teve uma pré-existência. Viu o ministro dizer isso? Então não está submetendo o treinamento correto da palavra. Porque isso foi como a Banda disse. A Banda disse que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Isso prova que o Filho tinha uma pré-existência. Não é verdade? Nós já fizemos isso, já mostramos vários estudos provando isso, mas tem alguns ministros que estão usando esse argumento. Olha, eu quero crer, eu quero abandonar o unicismo, mas tem coisa aí que eu não concordo. O Filho não teve uma pré-existência. Mas isso é a Bíblia? Quem é contra a pré-existência do Filho é justamente os unitários. Os unicistas são contra a pré-existência. Então, veja, algumas pessoas que ainda não estão conseguindo abandonar a antiga escola, o antigo treinamento. Não é aquilo que o Mobana disse? Moisés precisou de 40 anos para abandonar o seu treinamento errado. Então, tem pessoas que estão precisando desse tempo, eu acho. Tanto tempo que ficou com o treinamento errado, é o tempo que eles precisam agora para serem treinados corretamente. Então, quando alguém quer ser treinado, ao mesmo tempo fala alguma coisa que o remete à antiga escola, o que é uma pessoa que faz isso? O que está fazendo? Ele está recuando, ele está voltando para trás. Não, eu quero abandonar o unicismo, eu quero crer que Deus tem um filho, mas não creio que o filho tem uma pré-existência. Mas o unicismo também não crê que o filho tem uma pré-existência, então está voltando para o unicismo mesmo assim. Não é isso? E qual é a resposta que Jesus dá para uma pessoa dessas? A resposta está lá em Lucas 9,62. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está olhando para trás, está recuando. O treinamento não é esse, de você ficar voltando atrás para a escola, ou para a antiga escola. Então, ele não é apto porque o seu treinamento está todo errado. Quando alguém está ainda cheio da sua teologia unicista, Cristo não pode ser revelado para ele. Você tem que se esvaziar dessas antigas escolas, desses antigos treinamentos. Deus somente pode usar vasos que estejam vazios de si mesmos, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias interpretações, para que então ele possa enchê-los com o seu espírito, com o verdadeiro mestre que vai instruir, que vai treinar. Então, esse é o tipo de treinamento que Deus impôs a Moisés. Ele teve que esvaziar Moisés para poder enchê-lo de sua palavra. Deus vai ter que nos esvaziar de nós mesmos, da nossa teologia, para que ele possa nos encher de si, do seu espírito e da sua palavra. Mensagem de Mambana, perfeita força por perfeita debilidade. Esta é a necessidade de hoje. É disso que nós precisamos hoje. Que são vasos vazios. Sim, Senhor. Então Deus pode enchê-los. E você não pode levá-los. Deus não pode usá-los enquanto eles já estiverem cheios. Se você está cheio de treinamento teológico, treinamento unicista, ou trinitarista, ou dualista, seja o que for, Deus não pode usar você. Deus tem que ter vasos vazios para que ele possa enchê-los. Então, um treinamento errado jamais vai poder dar o entendimento correto da palavra. Amém? Eles podem ler algumas afirmações do Mambana
que diz que aquele bebê que nasceu na manjedoura era Deus. Tem sermões que ele fala isso, né? Jeová lá chorando, Jeová nascendo, Jeová brincando, Jeová morrendo na cruz, Jeová sendo sepultado, Jeová sendo ressuscitado, Jeová subindo aos céus para se encontrar com Jeová. Ele fala isso. E eles distorcem tudo isso. E eles dizem que... Bom, vocês sabem como é que eles interpretam. Então, há um treinamento errado que vai fazer com que eles distorçam tudo. Quero ler aqui, mensagem de uma banda, nomes blasfemos. Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria, está vendo? Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Mas tem sermões que ele diz que é Jeová lá na manjedoura. Jeová, Deus, foi representado naquele filho. Mas veja que Deus só usou o ofício de filho quando ele se encarnou no seu filho no Rio Jordão. Não foi isso que nós estudamos com os sermões do Mambrana? E não foi o Mambrana que nos ensinou que Deus deixou o seu filho no Getsemane? Então, quando ele deixou o seu filho no Getsemane, quem morreu lá na cruz foi Deus? Se Deus o deixou? Essa semana que passou, nós lemos uma mensagem, o profeta fala abertamente, Deus deixou o seu filho abandonado na cruz. Ele foi separado da presença de Deus. Então, como que poderia ser naquela cruz, Deus ainda, no ofício de filho, se o Mambrana diz que o filho estava à parte, separado da presença de Deus? Então, veja, mas eles pegam algumas palavras do Mambrana, foi Jeová que morreu, eles não entendem, pelo treinamento errado que submeteram, eles não entendem que o que o Mambrana está falando é que o filho é Deus em manifestação, não somente pela plenitude de Deus que viveu nele, mas também pelo fato de ele ser o que ele é, o Filho de Deus. Jesus sempre foi uma representação de Deus. E como vimos os pais ministrando, nós estudamos os pais pré-nicênicos, eles falavam que o Filho era Deus por ser um imitador de Deus. E nós temos, dizem esses padres, temos que ser imitador de Cristo como Cristo foi o imitador de Deus. Por isso que ele era Deus, O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, refletia Deus. Mas eles pegam isto pelo seu treinamento errado e deturpam e modificam e dizem, não, e realmente o Filho é a própria pessoa de Deus. Mas eles estão usando o treinamento unicista para explicar a mensagem do William Branham. Estou dando aqui um pequeno, curto exemplo aqui para vocês entenderem. Que um treinamento errado da palavra vai fazer você dar ou ecoar um testemunho falso da mesma palavra. Então, o treinamento que Deus nos dá, queridos, é um treinamento que realmente nos dá suporte. Suporte para vencer, para superar e para nos tornar filhos de Deus melhores. Como eu disse para você, quando você passa por uma luta, por uma tribulação, o profeta disse, é porque Deus está preparando algo para você. Deus quer fazer de você filho de Deus melhor. Quero ler aqui uma mensagem Mambrana, a ele ouvir, que fala da filiação, que fala da eleição, que fala da adoção de filhos. Antes que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que morrer para si mesmo, em primeiro lugar, a fim de ser nascido de novo. Nós verificamos muitas vezes que as pessoas simplesmente que não conseguem suportar a pressão que é de ser um cristão, é porque eles nunca realmente morreram para si mesmos e renasceram de novo, feitos dos moldes de Deus para suportar a carga, a pressão que vem de encontro ao verdadeiro cristão. Tente andar como um verdadeiro santo de Deus e descobre que a pressão bate contra você assim. Todos aqueles que querem dar testemunho da fé genuína, correta, que quer ser um filho de Deus, que quer dar testemunho, vai vir uma pressão enorme sobre ele, em todas as formas. E você perderá o controle e voltará para onde você estava para começar. Mas se você foi nascido de novo e realmente cheio do Espírito Santo, então você é pressurizado por Deus para suportar a pressão que o mundo pode colocar contra você. É isso assim. Mas deve ser primeiro assim. Aqui estava Deus ali. Agora, ele estava fazendo exatamente o que ele lhes pediu para fazer. Observe agora, quando um filho bebê nascia nesta família, desse pai, ele nasceu um filho. Mas mesmo assim, ele não tinha herança, mesmo sendo filho. Agora, aí está onde eu penso que nós, pessoas do Evangelho completo, ficam desapontados. Bem, agora ele está cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas. É isso. Não. Você apenas começou.
Você acabou de nascer na família, isso é tudo. Essa é a razão de que nós hoje, nossas igrejas, não estão progredindo da maneira que deveriam estar. Eu acho que depois deste grande avivamento que tem varrido o mundo nesses últimos dias, os santos deveriam estar por todos os lugares celestiais, e o poder de Deus entrar nos hospitais, em todos os outros lugares, e milagres acontecendo. Mas ele não consegue fazer as pessoas se posicionarem por muito tempo. Por que isso? Porque as pessoas não se permitem ser treinadas. Entende isso, queridos? Eles não querem. Eles não aceitam a correção, não aceitam a disciplina, não aceitam a correção da palavra. Se semearmos sementes denominacionais, nós vamos colher o quê? Denominacionais. É exatamente isso. Isso que nós temos feito. Se você observar aquela palavra lá no hebraico, chuva temporã, serôdia, chuva temporã significa chuva de semeadura. Então, quando o Espírito cai, cai sobre justos e injustos. Se semeamos sementes denominacionais, nós apenas ceifamos a colheita denominacional. Bem, o que nós fazemos? Nós acrescentamos membros, obtemos igrejas melhores, uma maior adesão. O que nós precisamos é de qualidade e não de quantidade. Só o treinamento de Deus produz filhos de qualidade. O treinamento do homem vai produzir filhos em quantidade. Membros em quantidade. Então esse que é o problema. Essa é a caça da noiva hoje. Como Eleazar, que teve um tempo rio procurando uma noiva. Então, a próxima coisa a fazer, nós estamos caçando isso agora. O Espírito Santo, o servo de Deus, como Eleazar foi, está caçando por essa qualidade, essa genuinidade, aquele algo que não voltará atrás na palavra de Deus. É isso que Deus agora está buscando, né? Está treinando filhos que se posicionam pela sua palavra e que não voltam atrás, apesar de toda a oposição que se levante contra ele. Então, irmãos, já para concluir esse nosso breve estudo aqui, você já entendeu, cada filho de Deus precisa passar por um treinamento que vem de Deus mesmo, para que eles possam ser realmente testemunhas fiéis dele. Umbanda, ele também disse que tão certo quanto saber que você será salvo, também é certo que você será testado. Porque se somos ordenados a crer em toda a palavra, também somos, ao mesmo tempo, tentados a não crer em toda a palavra. E isso faz parte dos treinamentos dos filhos de Deus. Por todo tipo de sujeição que você está submetido a espíritos errados, que como a Umbanda chamava também de espíritos de igreja, é assim que ele falava, espírito de igreja que vai estimular o povo a renunciar a uma coisa aqui da palavra, ou rejeitar algo ali. Você é testado nessas coisas, você é provado. Eu, quando vim para a mensagem, eu fui testado por esses espíritos. A negar a palavra me converteu em unicismo, mas eu aceitei o treinamento, aceitei me submeter ao treinamento. E quando você se submete, como a Maria disse agora há pouco, as pessoas não querem. As pessoas não querem, não aceitam, não querem aceitar essa palavra. Não aceitam passar por esse treinamento. É um treinamento, Deus está treinando os seus filhos, mas muitos não querem. Então, uma banda disse aqui na mensagem de investimentos, depois de ter recebido isto de que eu estou falando esta manhã, a segurança da salvação, você sempre é tentado. Todo filho de Deus é tentado. E sempre existe, o reino de Deus não vem pela observação. Nós sabemos que você é tentado. Cada filho que vem a Deus deve ser um filho treinado. Então, o povo de Deus sempre foi tentado a aceitar um arrazoamento no lugar da palavra de Deus. E é justamente isso que vai lhe impedir de ter uma boa confissão da sua fé. Foi por isso que Paulo disse, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Aceite o treinamento correto e viva de acordo com esse chamado que Deus deu para você viver, para você confessar. Amém, queridos? Eu acho que eu não vou ler e comentar tudo que está aqui. Tem algumas coisas aqui que eu deixei registrado, mas depois eu vou tornar o texto disponível para os irmãos lerem e terem esse entendimento aqui completo do que eu estou passando. Apenas quero aqui chamar a atenção mais uma vez para esse ensino do Umbanda. Umbanda disse que não basta você ser um filho, você tem que ser o tipo certo de filho. Porque o filho só recebia herança
quando ele passava por uma disciplina, por um treinamento, então ele era adotado como filho. Vocês conhecem isso, né? Umbanda pegou mais de 20 sermões com o mesmo título, A Ele Ouvir, explicando a adoção, para mostrar para nós como filhos de Deus treinados, temos que passar por um processo até nós sermos o tipo certo de filho que Deus quer que nós sejamos. Então eu lembro uma vez aqui, eu quero ler para você, uma palavra que o Mombai me deu certa vez, onde ele tratou sobre isso. Nós estávamos falando muito sobre esse tema e precisei pregar depois sobre isso. E eu creio que foi aqui mesmo, em Viamão, que eu preguei sobre isso. Falei alguma coisa sobre adoção. Mombai me escreveu o seguinte: irmão Diógenes, lembre-se que no espírito da adoção, Mombana disse que você poderia nascer de novo, o que faz de você um membro da família. Você é um filho. Mas se você não é o tipo certo de filho, você não receberá a herança. Para mim, e eu posso estar errado, isso mostra que não só deve haver uma verdadeira revelação desta palavra para a hora, mas uma vida que seja compatível com essa palavra. Sim, se você crê na palavra verdadeira, você não vai viver verdadeiramente essa palavra. Você tem que ser o tipo certo de filho. A palavra correta e verdadeira vai te dar um treinamento para você viver esta palavra. Uma vida que seja compatível com essa palavra. Você tem visto por si mesmo que alguns irmãos aceitam a doutrina e talvez haja um nascimento até genuíno que tenha ocorrido, mas a sua vida não é agradável a Deus ainda, ao Pai. Não foi submetido totalmente àquele treinamento que o Pai impõe. Né? Eles não estão manifestando a vida. Eles só falam disso, só falam da doutrina, só falam da palavra. Eu creio que se você tem realmente morrido e Cristo verdadeiramente assumido a sua vida e está vivendo a sua vida para você, Deus não poderia de modo algum separar você dele mesmo. Como Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu acho que o que o Mombana está falando é de pessoas que são genuínos cristãos na doutrina, mas falta o Espírito Santo vivendo a sua vida por eles. Deve haver a dinâmica juntamente com a mecânica. Somente cristãos nascidos de novo irão ao arrebatamento. Mas lembre-se, eles devem ser o tipo certo de filho, sempre sobre os negócios do Pai. O tipo certo de filho é aquele que é treinado, que aceitou o treinamento. Então, todo tipo certo de filho, ele vai demonstrar um bom caráter aos olhos do Pai, e um bom caráter é formado por meio de um contínuo processo de quebrantamento, de humilhação, de sujeição, de submissão a Deus. Mas lembre-se que é o próprio Espírito Santo, nosso tutor, o nosso mestre, que vai nos quebrantar, que vai nos doutrinar, que vai nos instruir, que vai nos treinar. Lá em Romanos 8,13, Paulo disse: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é pelo Espírito, pelo treinamento que o Espírito dá, é que você vai se mortificando e vai morrendo para si mesmo. Esses problemas que o profeta falou, as lutas, falências, todo tipo de coisa, são situações que Deus permite para nos quebrantar, para nos humilhar e para entendermos que não somos nada sem Ele. Quando você se quebranta, quando você se sujeita, e quando você realmente admite a tua indignidade, que você não é nada, aí então você está pronto para que você seja alguma coisa aos olhos de Deus. Enquanto você achar que é algo aos olhos de Deus, Ele não pode fazer nada por você. Foi isso que a Mombana disse. Deus não pode usar uma vida que está cheia de si. Esvazie-se de si, quebrante-se, mortifique-se a si mesmo. E então Deus vai conseguir te treinar, te capacitar para ser o seu filho. Ninguém pode mortificar as obras do corpo, a menos que o próprio Espírito esteja aí em você, ou no crente, fazendo isto. Quando nós morremos para nós mesmos, é então quando nós conseguimos fazer as obras de Cristo. Porque é o próprio Cristo em nós fazendo essas obras. Então nós devemos diariamente buscá-lo. Devemos diariamente se submeter aos treinamentos de Deus, desejando fazer aquilo que é o correto diante dos olhos dele, para sermos testemunhas dele, para que os outros possam conhecê-lo. Deus quer que os outros conheçam a ele através do nosso testemunho, seja pela palavra ou seja a própria vida, pela nossa própria vida que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Essa é minha singela e simples mensagem para vocês hoje. Que Deus nos ajude a nos submeter ao seu treinamento,
Deus está treinando ainda filhos hoje. Deus ainda tem filhos seus como suas testemunhas. E Ele está treinando para algo grande. Se Ele é o rei e você é um príncipe, então Ele quer que você atue e testemunhe como príncipe. Você vê esses históricos aí dos antigos escravos negros que eram trazidos da África. Alguns eram príncipes de reis. Não era só lá na América. Você sabe que o profeta contava as histórias dos príncipes, filhos de rei, que agiam e atuavam como príncipes. Mesmo estando numa outra terra estrangeira, atuavam como príncipes. Aqui também muitos negros escravos vieram e eram príncipes de reis e atuaram como príncipes. Não importa que estavam em outro lugar. Não importa que nós não pertencemos a este mundo. Enquanto estamos aqui, vamos atuar como príncipes. Tem DNA de príncipe. Temos DNA de príncipes. Vamos viver. Vamos viver como príncipes, com dignidade. Não vamos retroceder nem 1 milímetro, irmãos. Vamos aceitar o treinamento de Deus. O profeta disse que é duro, é rígido, mas é para algo grande e precioso. Deus treinou o seu filho, jogou e lançou o diabo sobre o seu filho, para fazer o seu filho o que ele é hoje. E Deus quer você ao lado do filho dele. Amém? Precioso Deus e querido Pai, não conseguimos aqui com palavras humanas externar essas coisas todas, porque são muito preciosas e também difíceis ao mesmo tempo, Senhor. Porque o teu profeta disse que é duro, é difícil, mas que é dessa forma que tu trabalha com os seus filhos, com a sua igreja. E muito, Senhor, não resiste à pressão. Muito, Senhor, não se sujeita a esse tipo de treinamento. Então, Pai, que tu nos ajude e nos capacite através do teu Santo Espírito a nos quebrantarmos para nós mesmos, para as coisas grandes que tu estás preparando para nós. Sabemos que tu está preparando o povo para exercer autoridade. E aqui mesmo, Senhor, podemos viver já com essa autoridade. Não é uma coisa apenas para o futuro. O diabo quer que os seus filhos andem rastejando, mas tu nos quer ver, Senhor, não por cauda, mas por cabeça. É assim que está lá na lei, nós cremos nisto. E se o mesmo treinamento que tu submeteu ao teu filho, tu queres fazer hoje à sua igreja, aos teus filhos, aqui estamos, Senhor, para viver isto e experimentar a Ti, conhecendo a Ti, vivendo a Ti, para falar de Ti. Queremos ser o tipo certo de filho que Tu quer que nós sejamos. Então ajude a noiva de Cristo nesse tempo, Senhor, para que eles sejam Tuas testemunhas. E nós Te daremos glória por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.